Então, estamos novamente aqui no canal para trazer mais um vídeo, mais um conteúdo. Neste vídeo que vai estar no nosso canal oficial no YouTube, se chama Desobediência Civil. Quando e por quê? Três posições básicas. O texto que nós podemos consultar de imediato será Atos capítulo 4, verso 19, e Isaías capítulo 10, versículo 1. Vamos consultar esses dois textos para assim a gente conseguir entender bem o conteúdo deste vídeo. Vou abrir aqui primeiramente em Isaías capítulo 10, versículo 1, na versão revista e corrigida. Diz assim: Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades. Vamos ver agora Atos capítulo 4 e verso de número 19. Diz assim: Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Então, no que diz respeito à desobediência civil, qual é a atitude do cristão? Existem pelo menos três posições básicas que tentam auxiliar essa atitude, tá certo? Quando um cristão, quando um cristão pode ou deve desobedecer ao governo? Quando um cristão tem que desobedecer um determinado governo? Qual é a ocasião ou motivo para isso acontecer? E se isso é certo ou se é errado? Para responder essa pergunta, é preciso entender que existe cerca de três posições básicas com respeito à desobediência civil, ou seja, um cristão não obedecer a uma autoridade, tá? Seja ela do judiciário, legislativo ou do executivo, ou até mesmo as forças armadas, né? Que faz parte do governo. Essas três posições básicas são o anarquismo, que nada mais nada menos é do que a total rejeição de governos e leis. Então, no anarquismo, eles buscam alguma justificativa, porém, na prática, isso não é bem assim como eles desejam e não é muito sábio aderir ao anarquismo, ainda que aparentemente seja uma ideia muito interessante. Temos no outro ponto o patriotismo, tá? Radical, e a submissão bíblica. Então, nesse vídeo, nós vamos conversar muito mais sobre o patriotismo radical e demonstrar que isso está errado e ver que a submissão bíblica é certa. Mas essa submissão bíblica não significa, em hipótese nenhuma, obedecer a governos, por exemplo, como comunistas, governos que venham contra a palavra de Deus, tá? Bem, vamos começar com o patriotismo radical. Para o patriotismo radical, a desobediência civil nunca está certa. Ou seja, para um patriota radical, um indivíduo, o cidadão, uma pessoa de bem, não deve em nenhum momento e nem pode desobedecer uma lei de seu país. Para defender este posicionamento ou este conceito, o patriota radical usa textos bíblicos, como por exemplo Gênesis capítulo 9, verso 6, e especialmente Romanos capítulo 13, verso 1. Ainda que tal governo seja um governo totalmente mau, ou seja, devemos obedecer até mesmo os piores governantes ou imperadores do passado, como por exemplo o imperador Nero. O imperador Nero foi capaz de matar a própria mãe, colocar fogo em Roma e atear fogo nos cristãos enquanto estavam vivos para iluminar a noite, tá certo? Então esse posicionamento afirma que qualquer autoridade ou personagem que esteja no governo, mesmo que ele seja um tirano terrível,
ele deve sim ser obedecido. Veja aí a questão. Para o patriotismo radical, o pior governo é para o pior, perdão, para o patriotismo radical, o pior governo que você puder imaginar na concepção desta posição é ainda servo de Deus. Aí eu vou utilizar 1 Pedro capítulo 2, verso 13. E é por meio desta e má e terrível interpretação que a desobediência civil nunca pode estar certa de acordo com o patriotismo radical. Tá dando para entender aí? Todavia, ainda que evoquem textos bíblicos para fundamentar tal equívoco, percebemos que cada texto bíblico é usado sem o seu devido contexto. Observe atentamente a seguinte refutação, em pequenos pontos. Deus ordenou o governo, mas em nenhum momento, pois não tem nenhuma possibilidade de Deus aprovar a maldade praticada pelo governo. Veja Romanos capítulo 13, verso 4. Um governo só é governo autorizado, tá? Legal por Deus quando ele é serva de Deus, quando o governo, um estado serve a Deus para o teu bem, para o bem da sociedade. Primeiro, um estado, um governo tem que servir a Deus. Se este governo, esse político não serve, consequentemente é mal sua atitude. Então já não é um governo estabelecido por Deus. Ou seja, Deus não se agrada e nem ordena governantes mal, conforme nós vimos em Isaías capítulo 10, verso de número 11. A Bíblia é totalmente contrária a esta espécie de governo. É só ver, como já dissemos aqui, textos bíblicos, como por exemplo Isaías 10, verso 1. Quando temos a correta interpretação, entendemos que Deus quer que obedecemos apenas governos que manifestem a justiça, a paz, a ordem e a integridade e a vida em sociedade. Bem, através de textos bíblicos como Atos, capítulo 4, verso 19, e especialmente capítulo 13 de Apocalipse e Isaías 10, verso 1, a desobediência civil recebe respaldo, fundamentação bíblica teológica, ou seja, não somos obrigados a obedecer cegamente uma falsa autoridade que cause o mal e propague a iniquidade. Quando digo que a desobediência tem respaldo bíblico, isso jamais significa que tal ato ou mentalidade se concretiza através de uma violência marxista. Por sua vez, a submissão bíblica vai dizer que a desobediência civil é, em algumas vezes, uma atitude nobre ou correta. Desta ideia se tem duas subposições ou subdivisões desta submissão bíblica, que é oposta ao patriotismo radical. Já acabamos de mencionar o que o patriotismo radical defende, refutamos ele. Agora estamos indo para a submissão bíblica. E na submissão bíblica, nós encontramos duas subposições ou divisões internas na atitude e escolha e no pensamento da submissão bíblica no que diz respeito ao tema desobediência civil. Quando e por quê? A primeira, o governo deve ser desobedecido quando promulga uma lei contra a palavra de Deus. A segunda vai dizer o seguinte: o governo deve ser desobedecido quando obriga o cristão a praticar um ato contra a palavra de Deus. Particularmente, eu fico com a primeira posição, que diz que a desobediência ao governo deve acontecer quando o governo cria leis antibíblicas, como por exemplo o aborto, o uso da droga, o casamento LGBT, o casamento gay, por exemplo, né? Tá entendendo? Existe um grande pensador chamado Francis
Schaeffer, ele adota esta posição no seu livro Manifesto Cristão, onde vemos a perfeição dessa posição. Trago um exemplo verdadeiro deste autor. Os reis não possuem um poder absoluto, guarde bem isso, em seus regimes para fazer o que quiserem. Mas o poder deles, dos reis, no caso o governo, é limitado pela palavra de Deus. Observe que esta posição ensina que a verdadeira lei é a de Deus e não a do governo. E quando um governo estabelece regras contrárias à palavra de Deus, o cristão deve sabiamente desobedecer o governo. E também temos que resistir aos governos totalitários, tiranos e ditatoriais. Ou seja, a igreja deve agir contra o Estado opressor quando ele já cria leis contrárias à palavra de Deus. E neste caso, podemos resistir e criar uma resistência para e onde essa resistência manifesta cerca de duas formas equilibradas e coerentes nessa atitude. Por exemplo, a demonstração de protesto e o uso da força legítima, ou seja, quando eu utilizo a submissão bíblica, vejo essas subdivisões, eu começo a agir contra um Estado opressor, criando cerca de duas atitudes equilibradas. Qual é? A demonstração de protesto e a força legítima de defesa. A segunda subposição diz que podemos desobedecer ao governo quando o mesmo nos obriga a fazer qualquer tipo de mal, em especial aqui, tá? A concepção judaico-cristã. Bem, a história, por exemplo, de Daniel, um estadista, tá? Ajuda a entender bem este ponto. Você pode ver isso em Daniel capítulo 6, verso 7. O rei decretou uma prática antibíblica, mas Daniel desobedeceu essa ordem e Deus abençoa Daniel e o tira da cova dos leões. Daniel capítulo 6, versículo 22. Este exemplo ensina que uma ordem civil, tá, faz com que cada homem e mulher façam algo contrário à palavra de Deus. E tal ordem deve ser totalmente desobedecida. Ao ver esses textos bíblicos, a palavra de Deus ensina que podemos desobedecer governos que visem acabar com a fé cristã. A Bíblia ensina a melhor forma de desobedecer ao governo antibíblico. Por exemplo, as parteiras lá de Êxodo recusam-se a obedecer a ordem de Faraó, onde ele deu a seguinte ordem de matar os bebês. Mas a Bíblia não apoia e nem as parteiras fizeram revolta armada com violência e brutalidade contra o governo opressor de Faraó nos moldes do marxismo. Tá, deu para entender? Aproveitando a ocasião, podemos constatar que a Bíblia não apoia nenhuma das inúmeras faces do marxismo e que tenta criar a doutrina de um contra todos, com a violência, ou seja, Israel, Obadias, Elias não criaram uma revolta armada para estabelecer uma luta de classes, uma guerra contra o opressor. Mas não confunda os fatos com a ideia de revolução de Francis Schaeffer com as ideias de Marx. A revolução para Francis visa defender o cristianismo, já com Marx a revolução visa acabar com o cristianismo. Então, nós entendemos que a desobediência civil é justificada quando um determinado governo, seja ele em qualquer país, tá, se manifesta estabelecendo algum tipo de ordem, lei contra as escrituras. Então, é justificado sim a desobediência. E nessa desobediência é possível entender que
não somente através das palavras, de ações, tá? De cartazes e outras manifestações como passeata, indo de encontro a esses governos, a esse sistema, é possível também se defender fisicamente contra a agressão destes corruptos que insistem em acabar com as escrituras. Então, eu espero que esse pequeno e humilde estudo sobre a desobediência civil, como e por que as três posições básicas. Não tratamos bem diretamente o anarquismo, porque sabemos que seria um pouco esquisito para o nosso objetivo. Mas já dissemos anteriormente que o anarquismo ele não quer saber nada. Ele utiliza uma casualidade para pregar que os fins justificam os meios. Então, de acordo com essas ideias já estabelecidas, já entendemos que o anarquismo não seria conveniente, apesar de que é uma das posições básicas para a ideia de desobediência civil. O anarquismo, sim, apoia a total desobediência civil, certo? Espero que isso tenha me ajudado. Forte abraço e até o próximo vídeo. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal Teologia Puritana em defesa da fé bíblica. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Compartilhe o máximo que você puder, pois estamos sempre aqui produzindo novos conteúdos para assim a gente conseguir chegar ao nosso objetivo.